Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa 27ª questão do concurso de soldados fuzileiros navais, a turma 1 e 2 de 2023, de matemática. A questão diz o seguinte: para a confecção de máscaras para a proteção contra a Covid-19, uma pequena empresa possui 4 funcionários que produzem 100 máscaras em 3 horas. Pretendendo-se produzir o dobro de máscaras contratando mais 2 funcionários e mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Temos as opções: A, 1 hora, B, 2 horas, C, 3 horas, D, 4 horas, E, 5 horas. Vamos então na nossa próxima página, que aí nós vamos resolver. Vou voltar, que eu passei. Vou para 28. Pronto. Então nós temos aqui, pessoal, o seguinte. Eu coloquei 2 setas aqui, mas antes de falar das setas, eu vou falar do seguinte: funcionários, máscaras e horas. Ou seja, isso aqui, pessoal, nesse problema ele está orbitando em volta de um problema chamado grandeza, regra de 3 composta. Não é regra de 3 simples, tá? Regra de 3 composta. Então nós temos 3 grandezas: funcionários, máscaras, quantidade de máscaras, é claro, né? E horas, é o tempo. Beleza. Eu coloquei aqui essas setas porque nós temos que parametrizar o seguinte: seta indicando para cima significa que uma grandeza ela está aumentando. A seta indicando para baixo indica que essa grandeza está diminuindo. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu separei, eu fiz primeiro funcionários e horas. Eu vou estabelecer aqui uma relação. Olha só, o que eu fiz? Coloquei funcionários aqui, respectivamente, ó, no início era 4 funcionários e passou para 6 funcionários. Ou seja, a seta ficou para cima por quê? Porque aumentou. Antes eram 4, passou para 6. Então a seta para cima. Número de horas. Por que eu coloquei a seta para baixo? Olha só. Por que diminuiu? A seta indicando para baixo, então quer dizer que diminuiu? Sim, porque olha só. Vamos pensar aqui, ó. 4 funcionários, eles conseguem executar uma tarefa, um determinado trabalho, em 3 horas. Pensa comigo, se nós aumentarmos o número de funcionários, aquele trabalho ele vai ser feito num número de horas menor. Então é por isso que, nesse caso aqui, ó, nós aumentamos o número de funcionários, vai diminuir o número de horas. O tempo, ou seja, o tempo a ser realizado aquele trabalho será menor, beleza? Agora, olha só, eu vou fazer aqui máscaras com horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque existe uma diferença. Você já, daqui a pouco, se é só esse avião passando um avião aqui, depois você vai perceber o seguinte: o porquê dessa importância dessas setas. Olha só, aqui o seguinte, vamos lá, comparar aqui máscaras e horas. Observe que aqui, ó, no início são 100 máscaras, certo? Depois passou para 200, por isso que aumentou, seta para cima aumenta. Agora olha só, por que aqui eu também coloquei a seta para cima? Porque olha só, se 100 máscaras são confeccionadas em 3 horas, 200 máscaras, eu vou precisar de um número maior de horas, certo? Então é por isso que essa seta aqui ficou para cima, tá? Agora olha só, por que eu fiz separado? Agora você vai entender o porquê. Olha só, quando eu fiz aqui, nesse primeiro caso aqui, ó, funcionários em relação às horas, essa primeira seta está para cima, a outra está para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas 2 grandezas aqui, elas são grandezas inversamente proporcionais. E nesse caso aqui das máscaras e horas, isso quer dizer que essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Isso vai ter relevância? Sim, teria relevância. Às vezes as pessoas querem fazer de forma direta
às vezes dá certo. Por que dá certo? Porque quando as grandezas todas elas são grandezas diretamente proporcionais, aí é tranquilo, é muito tranquilo de fazer. Mas quando elas são inversamente proporcionais, que é nesse caso, aí às vezes a pessoa fala, mas essa questão é tão fácil, por que eu errei? Por conta disso. Você precisa fazer de forma separada para você verificar essas nuances aqui, ó. Tá? Então, ó, aqui essas grandezas, elas são diretamente proporcionais e essas outras aqui são inversamente proporcionais. Observe que sempre quem está sendo protagonista aqui é a horas. Por quê? Porque ela é quem tem a incógnita, é o x, que eu não tenho. Então, por isso que eu estou fazendo sempre a incógnita com uma outra função que está completa, com outra grandeza que está completa, tá? Por isso que aqui, ó, horas e com máscara, porque está faltando horas. Então, não faria sentido eu fazer logo de antemão aqui máscara com função, com funcionários, tá? Isso vai, em outro momento nós vamos fazer, beleza. Uma vez feito isso, agora o que nós vamos fazer? Você está percebendo aqui que essa parte aqui, ó, eu circulei com um retângulo verde. Esse outro aqui circulei também com retângulo verde. Por que eu fiz isso? Por que eu não utilizei logo esses dois? Porque olha o seguinte, eu só posso passar para esta parte aqui, que você está percebendo que as setas estão para cima, eu só posso organizar eu posso organizar de modo que eu possa resolver quando elas estão nesse sentido. As setas estão no mesmo sentido, na mesma orientação. Se não for, vai ficar errado. Então, eu resolvi utilizar esse princípio aqui, ó, tá? Eu quero que essa seta fique para cima, beleza. Mas observem, se eu fosse utilizar essa outra parte aqui, eu não conseguiria fazer. Por quê? Porque a seta está para baixo, essa aqui está para cima. Então, como é que eu faço isso? Eu fiz um esquema equivalente. Tá vendo essa parte aqui, ó? É equivalente. Observe que eu não mudo os números, tá vendo? Estão no mesmo sentido, ó, tá vendo? Primeiro o 4, depois o 6, ó, 4, depois o 6, primeiro o 3, depois o x, primeiro o 3, depois o x, beleza. O que vai influenciar isso? É apenas a questão da seta. Então, olha só. Se nessas duas grandezas, as grandezas são inversamente proporcionais, beleza. E essa seta está para baixo, mas eu quero que ela fique para cima. Quando eu escrevo essa aqui para cima, essa outra não pode ficar para cima, tem que ficar para baixo. Por quê? Porque se essa... Presta atenção nesse primeiro aqui, ó. Se nesse daqui a seta ficou aqui para baixo, essa aqui tem que ser para cima, certo? Então, se eu coloco essa seta para cima, a outra tem que ficar para baixo, tem que ficar sempre o contrário. Entendeu? Beleza. Entendido? Ou seja, isso aqui é o equivalente a esta parte. Então nós vamos utilizar essas duas, tá? Agora que você vai entender essa parte aqui, ó. Professor, por que o senhor colocou essa seta aqui para cima? Primeiro eu peguei a questão das horas, né? 3 está para x, ó, tá vendo? 3 está para x. Seta para cima, seta para cima, seta para cima. Tá, professor, e de onde o senhor tirou aqui esses 6 quartos, né? Esses 6 quartos, pessoal, não, detalhe, né? Observe que eu coloquei essa seta também tem que ficar para cima, tá? Essa seta tem que seguir o mesmo dessa. Agora, olha só. Pensando nessa parte aqui, olha só. Por que que aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui tá 4, aqui tá 6. E aqui tá 6 e aqui tá 4. Por que tá invertido? Porque essas setas, elas são invertidas, certo? Então, do modo que eu possa fazer que isso aqui fique invertido, que siga a mesma orientação dessa, eu não posso escrever aqui o 4 e depois o 6. Tem que ser primeiro o quê? O 6 e depois o 4, porque está invertido. Entendeu a lógica? Então, não posso escrever aqui, ó, 4 e 6. Não posso. Tem que escrever 6 e 4, para que fique invertido. Ó, só pensar qual é o contrário, né, de 4 e de 6, ou seja, escrevendo essa seta para cima. Então, o 6 tem que ficar em cima, o 4 embaixo, tá certo? Beleza. Aqui, ó, por que ficou 100 sobre 200? Ó, a seta tá para cima, então vou escrever do mesmo jeito que tá aqui em cima. Entendeu? Ó, 100, 100, 200, 200. Agora que eu posso fazer uma fusão, ou seja, escrever isso daqui de modo que eu possa multiplicar e formar apenas um bloco só, entendeu? Por quê? Porque aqui estão as outras duas grandezas, aqui estão
a questão dos funcionários e das máscaras, entendeu? Então tem que fazer uma fusão para que eles fiquem, né, condensados, beleza? Então, ó, 6 vezes 100, 600, 4 vezes 200, 800. E aqui é só aplicar meio pelos extremos, né? O pessoal costumeiramente gosta de dizer que é multiplicar cruzado, mas tecnicamente é meio pelos extremos, mas enfim. Popularmente, né, conhecido como multiplicar cruzado, né? 600 vezes x, 600x, 800 vezes 3, né? 800 vezes 3 vai dar 2.400. Dividimos por 600, porque o objetivo é colocar em evidência o x, né? Então dividimos tanto o primeiro membro quanto o segundo, e aí nós vamos encontrar 4 horas. Resposta dessa nossa questão, letra D, 4 horas. Ok? Te vejo na nosso próximo vídeo.